projeto do MBL, ele vai chegar a ser muito consistente, tá, uma coisa quase inquebrável, em questão de 15, 20, 25 anos. A gente vai ser, para mim, inquebrável se a gente continuar paulatinamente crescendo. Nós temos diversos desafios que a gente já começou a lançar as possíveis soluções. A gente tinha, por exemplo, problema de criar militância. No início do movimento, o Renan pode falar muito melhor do que eu, a gente fazia as coisas e os coordenadores eram escolhidos meio que a esmo. Eu fui escolhido na Bahia para coordenar o MBL de uma forma muito a esmo. Eu não sabia fazer absolutamente nada de manifestação, nunca tinha... Já acompanhava a direita em termos intelectuais há muito tempo, eu sempre gostei de teoria, fiz filosofia, blá blá blá, mas eu não tinha a menor ideia de como fazia nada. É prático, né? Me recrutaram. E o Renan chegou, a primeira ligação que ele fez pra mim, ele disse, arranja aí 15 cidades pra fazer manifestação em 2015. Eu, o quê? Como? Era a CIA, né? Tipo, eu não tinha a menor assim que a CIA eu faz, né? Eu não sabia, meu irmão, administrar uma página de Facebook, eu não entendia nada. E como você, eu recrutei um muçulmano. Exato, recrutou um muçulmano, baiano, filósofo, um negócio muito louco. Hoje não. Hoje a gente tem uma academia MBL, eu tô até aqui com a camisetinha. Eu também, mas foi sem querer que a gente viu. Tô combinandinho. A gente tem uma academia MBL que ensina paulatinamente as pessoas. Nós já tivemos mais de 4.000 alunos, a galera tá lá, bonitinho, ela aprende a fazer, ela aprende a administrar um Instagram, ela aprende a fazer isso. Nós temos influenciadores que vieram dessa academia que estão crescendo. Tem cara grande na Bahia, tem cara grande no Rio Grande do Norte, tem cara que tá crescendo em Sergipe, tem cara que tá crescendo em tudo que é lugar e que vai disputar a eleição em 2024 e vai disputar a eleição em 2026, e se essas pessoas ficarem no movimento e se mantiverem perfiladas ao ideário do movimento, elas vão crescer bastante. E isso é um aspecto. Agora a gente acabou de lançar, a gente tá na 2ª edição da revista Valete, que é uma revista impressa. Completamente anacrônico. De política e cultura da direita. Tinha uma revista aqui no Brasil, que foi a Dicta e Contradicta, fundada pelo Martim Vasquez, que teve uma existência breve, era uma revista só cultural, era muito mais cultural do que política. A nossa é mais política do que cultural. Mas isso está acontecendo. Então, a perspectiva de crescimento do MBL e de estabelecimento da direita é muito real. Se a gente pegasse... Eu acompanho a direita brasileira desde quando eu tinha 15 anos. Lá atrás, seria inconcebível reunir 3 milhões de pessoas em 100 cidades fazendo uma manifestação contra o PT. Seria inconcebível que deste processo resultasse um impeachment de uma presidente petista. Isto aconteceu. Isso ocorreu. E você acha que a gente fez oligarquia internacional não ajudou para que acontecesse? A gente fez manifestação, a gente fez impeachment. Houve a eleição do Bolsonaro em 2018. Tudo isso aconteceu. O que eu tô querendo dizer é que... coisas mudam. Exatamente. A imaginação do que é possível tem que nos levar a fazer as coisas. Agora, é óbvio, os desafios profundos, estruturais, esses estão todos aí ainda. A gente não resolveu nada. Sim. A gente não resolveu questão de saneamento básico no Brasil, a gente não resolveu questão de infraestrutura no Brasil. A gente não resolveu a independência do Brasil. A gente não é um país independente. A gente não é um país. A gente não resolveu isso. Esse é o problema. Todos esses problemas, eu acho que eles estão aí postos. Isso é um fato. Sim. Mas há um horizonte de trabalho, um horizonte de ação, e a gente tem que continuar nisso aí. E sobre a sua pergunta que você fez uma pergunta lateral dizendo que se a elite internacional não tinha um interesse... Veja, na ação do MBL, falar do movimento, ele pode falar com muito mais propriedade do que eu. Nunca houve. A nossa ação sempre foi absolutamente independente de qualquer elite internacional, de qualquer influência externa. Nunca veio uma ONG para dar dinheiro para vocês? Não, genuinamente. Não. Assim, Aliás, circula muitas histórias, muitos mitos, em meio nacionalista, nas esquerdas, etc. Dizendo, não, porque o MBL foi capitaneado pelos americanos. Aquele papo do Students for Liberty. Os irmãos Koch. Isso não é um papo liberal que... Exato. Que eu também já fiquei, Sim, e hoje eu entendo que é meio burrice, mas que acabou colocando vocês nesse estigma, deixa eu talvez. Falar, cara, assim, a gente mas temos de grana, de influência nunca direta, teve. Isso nunca aconteceu. E nunca, assim, foi um processo autóctono. Vocês entendem que quanto mais vocês crescerem, eu acredito que vocês vão continuar crescendo, porque vocês estão crescendo, e eu, sinceramente, eu acho positivo ter organizações políticas organizadas de verdade. Mesmo não concordando com tudo, em todas as pautas e tal, eu queria que tivessem vários partidos de verdade, Exato. com ideias Esse e é o meu propósitos. problema. Eu acho legal.
Mas vocês entendem que quanto mais vocês crescerem, mais vão vir os interesses internacionais tentar cooptar vocês? Até agora não, mas em algum momento vai. Um dia Vai, eles vão vir com um cheque. Um dia eles vão vir com um cheque, mas não vai ser um cheque pequeno. Um checão. Vai ser, de prêmio, vai Big ser o cheque de falar, caralho, eu aceito isso, a minha vida muda para sempre. Agora, vai ser esse tipo de cheque. Mas deixa eu te falar. E outra coisa, mesmo que a cabeça do MBL não ceda a esse tipo de pressão, você não pode esquecer que toda a sua base é altamente cooptável sem vocês nem saberem. Mas claro. Vocês podem ter pessoas dentro do MBL que são agentes infiltrados no MBL, ganhando grana, e vocês nem sabem, entendeu? Então, eu desejo que vocês sejam grandes e tudo, não, mas vocês têm que ter noção do jogo político que vocês estão enfrentando. Que é um jogo político, assim, né? É um jogo político que rola assassinato, é um jogo político que rola perseguição, sequestro, espionagem. O jogo do poder é esse, né? Então, vai ser foda, assim. E eu acho que é difícil qualquer grupo político não ser cooptado eventualmente pela oligarquia internacional. Sim, assim, você tem diversos agentes políticos. Eu não vou aqui ficar falando nomes, a gente pode até conversar depois quando terminar o programa. Que são partes, hora do projeto chinês, hora do projeto americano, atuando aqui. Tem agentes, a gente conhece alguns. Alguns são muito, vamos dizer, vocais sobre isso, inclusive. Mas o caso, assim, a tentação do cheque, que é ela é bem, por enquanto, ela é bem nacional, né? Na verdade, aqui no Brasil, se você for um político, um agente político que atenda e contraria o interesse de alguém, vai vir uma ameaça e um cheque sempre. Então você quer um cheque ou quer uma porrada? La plata ou plomo, né? Igual o Pablo Escobar. Então, assim, isso é meio que do game, e assim, as tentações do checão, elas já apareceram pra todo mundo. Se você é importante no Brasil, sempre a primeira coisa que vem é um tipo de sedução. E o cheque pode se dar num cargo, numa posição. O cheque pode ser poder, né? Só relevância. E graças a Deus a gente conseguiu se manter imune a isso, muito porque, de certa forma, o MBL se vê como a continuidade desse processo que o Ricardo estava descrevendo ali do impeachment da Dilma até hoje, né? Quase como o que restou daquele processo histórico. Então, esse caminho nosso, e ele é enxergado pela militância, e até essa travessia no deserto de ter sido oposição ao PT, ao Bolsonaro, agora ao PT novamente, vai criando uma resistência, uma cultura interna de dor. Foi muito difícil, todo esse processo, você conhece o Kim, todo o processo que a gente passou nos últimos anos é muito doloroso, e não tem a parte gostosa, tá ligado? Eu tenho 39 anos, eu sou um duro, tá ligado? Então a outra parte não vem, sabe? Não vem. Quando cai a parte que vence, né? Não chega, né? Não vem, entendeu? Só perde cabelo e tal. E não tô aqui me martirizando, eu adoro o que eu faço. Eu não trocaria isso por ser, sei lá, CEO de uma empresa. Não trocaria, eu adoro. Eu acho isso um tesão, eu acho essa perspectiva dessa construção de anos e ver a coisa crescendo, eu acho animal. Porque, assim, os livros que eu leio de história não são livros de empresários que cresceram. Eu quero ver a biografia do Alexandre o Grande, entendeu? Eu gosto de ver essas coisas. O que o César fez? E esse é o nosso tesão. E esse tesão a gente não pode trocar por um grande cheque. Por um grande cheque, uma posição de destaque no ambiente externo. Exato. Eu acho isso muito triste. Muita gente Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.